Bom dia a todos. Não sei se conseguem ouvir. Pronto, ok. Eu não vou me apresentar, mas sejam bem-vindos a esta palestra Impulsionando o Comércio e os Negócios em Angola. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos ter uma manhã tranquila, uma conversa honesta e tenho a certeza que vão gostar do que temos preparado para vocês, os nossos oradores. E passo a apresentar, sem mais demoras, ele é fotógrafo oficial e repórter da National Geographic, uma figura proeminente aqui da nossa sociedade e também desenvolvedor de soluções tecnológicas para os negócios em Angola. Uma salva de palmas, Mauro Sérgio. Por favor, pode tomar o seu assento, Mauro, onde quiseres. Bem-vindo. Temos aqui também o representante da Unitel Money, sim, o sponsor do nosso evento, o Vinícius. Acertei, pronto. Uma salva de palmas, por favor. Este painel vai estar pesado hoje. Pronto. Por favor. Certo. Este painel vai estar pesado. Temos também aqui o CEO de uma das nossas plataformas digitais preeminentes, a Takuyar, o Sr. Najib El Berbari. Uma salva de palmas, por favor. E por fim, e não menos importante, o nosso representante do Instituto Nacional de Segurança Social. Diga. Blanche Shendovava. Uma salva de palmas, por favor. Por favor. Fique à vontade. Pronto, então, desde já pedir desculpas pelo atraso. Vamos ver se conseguimos ter aqui um momento de troca de ideias. Por favor, fiquem à vontade. Vai haver um momento também de perguntas e respostas. Eu que vos falo sou o Tirso Figueira, aqui o moderador do Clube da Misha, e vou passar a palavra então ao nosso Vinícius Júnior para tecer as considerações da abertura. Por favor, Vinícius, à vontade. Bom dia a todos. Acho que posso me posicionar aí. Não sou o Vinícius Júnior, sou o Vinícius Cupessa, mas jogo melhor do que ele. Pronto, eu estou aqui em nome da Unitel Money a representar a Direção de Negócios Financeiros Móveis. A princípio, agradecer o convite do Clube da Misha para essa sessão. Nós estamos aqui como sponsor a dar aqui uma palavra daquilo que é o nosso serviço. Acredito que algumas pessoas aqui, se calhar, já ouviram falar do Unitel Money. Algumas devem saber como é que funciona e, se calhar, outras não. Vou aproveitar aqui alguns minutinhos que é para explicar esse serviço e depois enquadrar um pouquinho naquilo que é o nosso tema de hoje. Para quem não sabe, o Unitel Money é um serviço de pagamento da Unitel. Em outras palavras, permite às pessoas que têm um número Unitel transacionarem dinheiro. Através de vossos números podem guardar dinheiro, enviar dinheiro na hora para um outro número, pagar serviços como TV, água, energia, isto tudo a partir do número de telefone. E qual é a real missão ou objetivo desse serviço? O que é que a Unitel pretende com esse serviço? Nós temos como missão massificar a questão da digitalização dos pagamentos. Em outras palavras, permitir que as pessoas possam ter um instrumento com os seus números de telefone, onde ligando para o asterisco 449 podem fazer qualquer transação ou utilizando um aplicativo. E também temos aqui a missão de inclusão financeira, apresentar aqui uma solução para aquelas pessoas que não têm uma conta bancária ou se calhar nem sequer terem um documento, terem uma ferramenta onde podem transacionar dinheiro.
Então, esses são aqui os grandes motivos, objetivos da Unitel Money. É uma solução também para empreendedores, não é uma solução somente para utilizadores normais, que ela traz aqui oportunidade para os empreendedores, as empresas, né, gerarem também renda, sendo aqui agentes Unitel Money, onde podem ganhar comissões em várias transações que vão fazendo, ou utilizar como uma forma de receber pagamento e ter aqui custos reduzidos em relação aos meios já existentes. Para este trimestre ou para este mês, a nossa grande novidade que gostaríamos de passar a vocês é a campanha que nós acabamos de lançar na segunda-feira, uma campanha que vai de 15 em 15 dias sortear 100 pessoas que utilizarem, claro, os serviços de pagamento do Unitel Money, irão aqui receber alguns bônus diferenciados e teremos um grande sorteio a atribuir uma viatura no final de outubro. Esta campanha vai vir também na vertente empreendedora, isso quer dizer que nos próximos dias vamos aqui anunciar qual será a modalidade para os empreendedores ou para aquelas empresas que utilizam o Unitel Money, como é que podem aqui se beneficiar. Então, acho que de uma forma resumida, é isso que nós tínhamos hoje para apresentar e desejo a todos uma boa sessão. Muito obrigado. Vinícius, e da Unitel. Vinícius, uma questão rápida. Sim. Antes de depois ao microfone. Sim. Para abrirmos as hostilidades. Uhum. O Vinícius recebe o seu salário no Unitel Money? Uma salva de palmas. Não. Mauro Sérgio, pode ligar o micro. Não estamos aqui para facilitar. Obrigado, Vinícius. Mauro é uma empresa de telecomunicações. Lança um serviço de uma carteira digital. Mas os seus funcionários recebem salário no banco. Vamos abrir as hostilidades. Bem, primeiro nós temos que olhar se há ligações ou não dessas grandes empresas que lançam esses serviços com os bancos em si. Se não tem estado a acontecer com os serviços de telecomunicações, o mesmo que acontece na relação com a banca e os serviços de seguro no geral, atualmente, não é? Por outro lado, muitas das vezes, quando nós estamos a desenvolver esses sistemas, nós estamos muitas das vezes a olhar, ok, vai ter logo uma grande adoção. Mas a pergunta que se põe aqui é se essas empresas, durante esse tempo, pensaram na possibilidade de, ok, ainda que os meus funcionários recebam, eles depois vão conseguir distribuir esse dinheiro à vontade no mercado, vão poder fazer os seus gastos comuns a partir da nossa plataforma, ou vão ter que receber lá e depois voltar a pôr numa conta bancária, porque quem tem maior distribuição ou aceitação de pagamentos são eles. O que é que vem primeiro, a galinha ou o ovo? A gente cria uma super plataforma e depois põe lá as pessoas, ou a gente vai pondo as pessoas e o uso das pessoas é que vai nos conduzir a afinar a ferramenta? Não, essa pergunta está na base daquilo que a gente chama de efeito de network. Como é que a gente olha, por exemplo, o efeito de network na forma mais básica e depois vamos transformar ou vamos transladar aqui para as questões do pagamento? Nós, quando começamos a usar o Facebook, a maior parte tinha high five, não é? Mas um ou outro amigo foi entrando e foi convidando mais amigos. Então, eu próprio que entrava, criava, depois os outros consumiam, metendo like ou comentário, no início era só isso, e depois eles próprios também criavam e metiam fotos e nós fazíamos esse intercâmbio. Até o momento em que chegou ao nível em que estamos hoje, que se eu ou tu sairmos do Facebook não faz diferença. Antigamente fazia diferença e o Facebook tinha que atender tão bem quem posta fotografias como quem gosta de meter like e comentário, a mostrar-lhe cada vez mais conteúdos para ele meter mais like, comentário, mais like, comentários. Okay. Então, nesta questão, quando estamos a falar dos sistemas financeiros, não adianta olhar somente para a nossa capacidade
de entregar o serviço e dizer, ok, tu agora se quiseres ter o teu dinheiro numa conta móvel, tu podes. Mas é também o que é que eu vou fazer quando este dinheiro estiver dentro desta conta móvel e o investimento é tão pesado quanto... Então é um problema sistêmico. Não, eu não vou chamar de problema, eu vou dizer que é assim que funciona para poderes criar o efeito de network. Porque é efeito de network por quê? Porque tens esse ponto com este ponto e faz isso. Um financia, um sustenta o outro. Porque se não tens o grupo que aceita o dinheiro, então não adianta ter o dinheiro e vice-versa. E nós vemos isso antes, quando saiu o Uber, também era assim, que é, não adianta ter muita gente que quer transporte se tens pouco transporte, né? Então tens que ter muitos motoristas. Então o Uber tinha que atrair muitos motoristas. Mas depois não adianta ter muitos motoristas se tens poucos passageiros. Então tinha que atender as duas. Entender o efeito... Não é tão fácil como parece. Sim, na teoria parece fácil, né? Mas a teoria até já explica realmente que não tem como olhar para um lado e dizer que este lado é mais importante. Podes, a nível estratégico, definir um lado que nos teus 3 primeiros meses focarás, mas no teu plano tem que estar mesmo que eles estão em proporção equitativa e que eles vão estar a jogar o mesmo papel ao longo dessa jornada, até o ponto em que podemos chegar numa fase em que, se a maior estrutura comercial do país não aceitar, por exemplo, um dos pagamentos, no caso o Unitel Money, não faz diferença. Quem vai perder são eles, porque o resto do mercado já aceita e todos os clientes, na sua maioria, até preferem usar aquele método de pagamento. Ele vai ter que dançar a música do Unitel Money. Nesse momento, o Unitel Money vai ter que dançar a música de todo mundo. De todo mundo. A fotografia foi bem pintada. Eu queria passar para o Najib e entramos para a primeira fase, que é o estado do comércio e dos negócios em Angola. Em que ponto estamos no nosso mercado como tal? Sabemos que existe todo tipo de constrangimentos do ponto de vista da infraestrutura legal, da infraestrutura social. Se calhar focamos aqui no que são os marketplaces físicos, nomeadamente as praças, as lojas, e os marketplaces não físicos, os digitais, em que a pessoa pode adquirir um bem sem se deslocar ao local físico, e quais são as grandes barreiras que existem nesta transição do marketplace físico para o marketplace digital, e mesmo no marketplace físico, o que ainda é um constrangimento para a maior fluidez do comércio e da atividade dos negócios. Então, Najib, seu ponto de vista. Obrigado. Primeiro, não quero defender Unitel Money. Você fizeste uma boa pergunta para eles, só para dar um comentário na primeira. Podia perguntar a eles, vocês como funcionários do Unitel, vocês todos têm conta em Unitel Money? Para começar, podem ou não receber o salário em totalidade no Unitel Money? Pode ir na conta bancária deles. Mas eles podem usar o aplicativo para promover o aplicativo deles, que são utilizadores da mesma empresa. Porque até o projeto arranca, fica bem estruturado, não há todas as instituições usam ainda o Digital Money. Se eles querem ir no supermercado, ainda não pode pagar, tem que transferir isso para a conta bancária dele e fazer as compras diárias e necessidades. Até a Unitel Money fica bem espalhada em todos os sítios onde pode pagar. Depois, sim, podem transferir o salário. E nesse modo eu vejo o assunto. Mas eles devem todos ter contas na Unitel Money. Tem, é bom. Para voltar para a sua pergunta, eu estou em Angola há 19 anos. Quando cheguei aqui, o número de supermercados era muito pouco. Era mais praças. Também onde o comércio grande do país estava a acontecer. Eu acompanhei a transformação de saída das praças, a introdução dos
retail, o mercado de retalho, Grandes superfícies. grandes superfícies e pequenas superfícies. Hoje temos muitas cadeias de supermercados e lojas que nós, em 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, não tivemos aqui na Angola. Essa é uma transformação que foi feita durante a época anterior. E agora estamos a viver também uma outra transformação, a transformação no mercado digital. Claro, a aceitação do mercado digital é mais difícil da aceitação de um supermercado, porque lá tem um espaço físico, as pessoas podem entrar, ver o produto, escolher o que eles querem e pagam logo. Podemos ver o assunto em termos legais e como o comércio digital está a ser tratado, como que está feito, e depois o uso do comércio digital. Podemos ver de duas partes. A transformação legal está considerada como uma loja física também. Não tem assim uma definição que há diferente, por exemplo, alvará que você vai receber de ser uma e-commerce ou ser uma plataforma digital. Vai ter uma alvará normal em termos de legislação. Em termos de uso, as pessoas ainda também estão a aprender a usar o digital, estão a aprender a aceitar mais fazer o comércio no digital, a comprar online. Tem esse receio de essa plataforma é séria, vou receber meu produto, é mesmo, vou pagar eles antes que eles me entregam, ou eles entregam para mim depois eu vou pagar. Momento, paga através do Express. Ainda tem essa aceitação do mercado, das pessoas a usarem plataformas digitais. E que é um ponto também que nós, dia a dia, estamos a tentar ultrapassar. Mas a existência dos mercados digitais, conforme Tapuyar que criou, facilitou muito a vida de muita gente e muitas empresas, porque nós juntarmos diferentes produtos num sítio único, juntarmos mesmo diferentes marcas do mesmo produto. Se você quer comprar um artigo, qualquer seja, pode encontrar diferentes marcas e pode fazer a sua comparação do preço. Isso ajuda muito na sua deslocação. Não precisa ir na Mutamba ver um produto, depois uma marca, depois ir em Talatona, depois em Viana, fazer esse percurso de 3, 4 dias para você conseguir procurar o melhor preço para ti. Uma solução dá para ti esse resultado. Você poupa tempo, transporte, deslocação e pode aproveitar ter entregas recebidas no teu espaço onde você quer chegar. Muito bom. O que é que acha dos marketplaces online que, na sua política de preço, além da comissão que cobram e do custo de transporte, alteram o preço do produto em relação ao preço inicial do fornecedor? Do seu ponto de vista, enquanto empresário, pensa que é uma prática normal? O que é que lhe parece? Olha, uma boa pergunta, agradeço essa pergunta. Eu posso dar exemplo nosso, que nós estamos a fazer. O preço que tu pagas na nossa plataforma é o preço igual ao preço que está na loja. Nós não aumentamos o preço. Agora, outras plataformas fazem esse aumento do preço porque acham que estão a facilitar a vida de outra gente. Mas hoje em dia o consumidor é inteligente. Ele sabe aonde vai comprar, ele sabe como usar o dinheiro dele. Então, pode comprar contigo online, ou pode mesmo ir na loja e poupar esse aumento que outras plataformas fazem. Custo de entrega. Há plataformas que cobram custo também. Por exemplo, nós não cobramos entregas. Entregamos em Luanda a grátis, qualquer seja o nível da tua encomenda. Seja de 1000 kwanza, chegar em Zango, chegamos. Ou é de 100 mil,
também entregamos grátis. Tudo depende da política que cada marketplace veja o que é melhor. Porque também tem que ser sustentável. Exatamente. E se me permitir o Najib, então fica claro que a introdução dos marketplaces e formas alternativas de pagamento, seja via express, via transferência instantânea, agora temos o Quick, seja via o entregador se deslocar com o TPA, acaba por facilitar também, criar mais fluidez no próprio comércio e no próprio ciclo econômico da vida das pessoas. Eu iria aproveitar, roubar, para passar aqui ao Blanche, aqui ao nosso speaker do INSS, o caro Blanche, e acho que é só pressionar embaixo, e perceber do seu ponto de vista e do ponto de vista do INSS como é que tem estado o fluxo econômico, particularmente ligado àquilo que é a ação social, que é o que o INSS faz, ligado àquilo que é as pensões, né, de reforma. Como é que está o fluxo econômico? Pagam no dia 15, no dia 16 já desapareceu tudo, pagam via banco, como é que funciona isso e como é que acredita que isso acaba por também impulsionar a atividade econômica e o que é que ainda se pode afinar dentro deste circuito? Bom, bom dia a todos. Agradecer o convite que foi feito ao INSS. Na verdade, nós entendemos que o INSS, como um ente público que gera o sistema de proteção social obrigatória, e estamos aqui a falar propriamente a todos aqueles que exercem uma atividade laboral, né? E fazem as suas contribuições todos os meses. E essas contribuições, elas refletem-se num futuro que pode ser tão próximo ou não tão próximo assim. Não tão próximo para aquelas situações de reforma, mas o tão próximo para as prestações imediatas, maternidades e não só. A questão do fluxo econômico, aquilo que tem sido, por exemplo, vamos começar aqui a falar um pouco da arrecadação do próprio INSS. Hoje a arrecadação ela é feita mediante um pagamento que não carece necessariamente da deslocação da pessoa que vai utilizar a plataforma do INSS e para ir ao banco ou para fazer o pagamento ele não precisa ir para um banco, faz um pagamento por referência. O mesmo acontece nas situações de pagamento de prestações. As prestações são feitas exclusivamente por via de transferências bancárias e utiliza-se o sistema bancário normal. Aqui surge, e neste tema que se fala, principalmente das plataformas digitais, nós poderíamos começar a fazer uma provocação para as próprias plataformas em proporem soluções para que os pagamentos, por exemplo, das pensões não sejam exclusivamente feitos a nível da banca. Isto por quê? Porque temos pessoas que vivem, pensionistas que vivem em zonas que, para movimentarem as suas pensões, eles precisam deslocar-se para a capital da província, pernoitarem, permitam-me usar o termo, sacarem todo o dinheiro e levam para a sua zona de residência e fazem a movimentação financeira ali. Quando este poderia utilizar uma destas plataformas para fazer a sua movimentação financeira. E aqui vai para a primeira pergunta que tinha sido feita. Que condições eu tenho de movimentar o meu dinheiro ou se há uma interligação entre estas plataformas? Hoje temos um fluxo econômico aceitável, mas que obriga a que as pessoas tenham uma conta bancária. Temos um número? Nós temos mais de 120 mil pensionistas. São pessoas que estão a receber pensões de reforma, aqueles que trabalharam e foram já para a velhice. Só 120 mil? 120 mil, bom, não, mais ou menos este número. Isto por quê? Porque estamos a falar do sistema contributivo. Em cash. Porque em cash nós estamos a falar em mais de 100 mil milhões de kwanzas mês que são pagos. Mal. Então, é muito dinheiro. Sim, é muito dinheiro que é pago só em pensões, do mesmo jeito que também para a arrecadação. Nós temos empresas que movimentam mais de 200 milhões de kwanzas só para pagar a segurança social dos seus trabalhadores, do mesmo jeito que temos reformados que mensalmente recebem, por exemplo, 607 mil kwanzas
E tem os que recebem em média 100 mil, 80 mil kwanzas, mas o problema está na movimentação financeira que ele faz, como ele gera este dinheiro. Porque temos uma população que, em termos de tecnologia, apesar de muitos dizerem que assim, não tem uma literacia tecnológica, eu já penso o contrário, porque hoje tu vais para uma casa que chama a casa de chapa e tem uma antena parabólica, ele paga esse serviço e, querendo ou não, ele tem algum acesso à tecnologia. Então são pessoas que poderiam ter acesso a estas plataformas para permitir a gestão financeira, a movimentação financeira, a desmaterialização do dinheiro físico, onde elas podem, e volto a dizer, é mesmo uma provocação para essas startups, essas iniciativas, para que apresentem soluções para a movimentação financeira por via destas plataformas. E vamos aceitar a provocação. Mauro, temos aqui um tema colocado pelo Blanche, que é: eles têm um fluxo econômico, um output, uma saída bastante avultada. Os bancos, naquele dia em que o pagamento é feito, ficam subcarregados porque as pessoas querem levantar. Uma coisa que não sei se posso colocar aqui, e vocês podem me contrariar: os pensionistas, em média ou a maioria, fazem parte de uma geração que não tem o mesmo apetite para o digital que as gerações a seguir. Ou seja, a pessoa já trabalhou, já está naquela fase em que recebe a pensão. E essas pessoas estão muito mais aversas às chaves essencialmente lógicas. Algumas aceitam chave lógica, chave física, e algumas também rejeitam chave física. Os pensionistas fazem fila, muitas vezes, nos balcões, porque ele tem dificuldade em utilizar o ATM como tal. Muitos pensionistas têm esse constrangimento. Tu dás um cartão, e eu recolho testemunhos de pares meus que trabalham em bancos, e dizem: nós damos um cartão pensionista na segunda-feira. Na sexta-feira ele vem fazer uma queixa, ou vai fazer uma queixa ao SIC, que o banco lhe tirou o dinheiro. Depois de recolherem os fotogramas, se apercebem que é o sobrinho em quem ele confia para ir tirar o dinheiro da pensão. O sobrinho tirou uma percentagem dele, e o resto disse: não, o banco deve ter tirado. Portanto, existe aqui aquela barreira da própria literacia digital, e muitas vezes eles preferem não ter a chave física, nem a chave lógica, preferem deslocar-se ao balcão, onde é uma pessoa física que lhe vai atender, e pelo menos fica com aquele conforto. Portanto, pode existir também esta barreira. Vou deixar aqui ao Mauro, que está na área das fintechs e das carteiras digitais há algum tempo, para tocar no aspecto da absorção, de como escoarem o valor, mais de 100 mil milhões de kwanzas mês, que o INSS quer escoar, e que os bancos estão subcarregados, e, portanto, startups e alternativas. Eu acredito, primeiro, eu estou muito assim inclinado na visão do Blanche, que as pessoas têm sim apetite a usar aquilo que é tecnológico, não é? Porque um dos principais pressupostos das soluções tecnológicas é oferecer conforto, não é, às pessoas. E quem não quer conforto? O que muitas das vezes acontece, e nós preferimos ignorar, é que os sistemas tecnológicos que trazem para o mercado angolano não foram desenvolvidos para o consumidor angolano, ok? Então, se eu tiver que dar um exemplo mais básico, nós, quando começamos a fazer a plataforma do Zeca, não é? Ok, as pessoas que querem comprar tickets, nós sempre vendemos online, mas nós tínhamos que entender como é que o usuário, em geral, usava a nossa plataforma. Então, metemos primeiro um site e começamos a catalogar as zonas onde as pessoas iam procurar as coisas. E quando redesenhamos, e nós fizemos isso durante 2 anos, antes de lançar uma plataforma já nas App Stores. Quando fomos para a App Store, nós já sabíamos que as pessoas não gostavam de e-mail e password. Nós já sabíamos que tínhamos que trazer um sistema semelhante ao WhatsApp, porque é aquilo que ele mais usa.
nós já sabíamos que as pessoas não podiam estar a dar mais de 3 cliques para finalizarem uma compra ou para finalizarem aquilo que elas estão à procura. Isso tudo nós ficamos a olhar para o nosso consumidor. Quando nós olhamos para o estado atual das soluções de pagamento, ou vamos até falar de soluções de recebimento de pagamentos, eu tenho a impressão que a nossa banca é uma jiboia. Ela até é ágil, mas enquanto tiver comida, está bem tranquila. Pode mesmo lhe passar a mão na cabeça. Jiboia, bom animal. Está ali. Mas não é assim com quase todos os setores. Não. Não? Não. Nós vamos olhar para o setor das telecomunicações. NASA. Desculpa? A NASA. Uhum. A NASA construía foguetes 4 vezes mais caros que a SpaceX. Depois da SpaceX entrar, eles entraram num trabalho de eficiência. Não, nós temos que olhar primeiro o seguinte. Permitam-me. Senhoras e senhores, vou apresentar o Dr. Nuno Veiga, CEO da Pay for All. Uma salva de palmas, por favor. Vamos continuar aqui com o Mauro e depois, se calhar, vamos provocar também aqui a Pay for All. Há uma coisa muito interessante a nível de desenvolvimento. Primeiro, a NASA não deixava de fazer os seus foguetes, e bem-sucedidos, a bem ou a mal. Não, ela tinha o monopólio, mas ela fazia e cumpria. No entanto, a SpaceX viu um gap, né? Aí uma oportunidade, e quando decidiu explorar já com a experiência de pessoas que tinham muita capacidade em desenvolver com poucos recursos. Não podemos ignorar o líder, né, deste próprio projeto. É claro que a NASA também vai aprender, e porque lá e em muitas outras partes do mundo, e espero que aqui em Angola também, as pessoas partilham métodos eficazes para soluções, não é, que acontecem, ou para soluções de problemas que afligem um certo setor. E o que nós temos na nossa banca é que a nossa banca está confortável a todos os níveis, e estou a falar da banca comercial e estou a falar do BNA. Por que que nós, e por que que Angola não lidera, quem lidera os pagamentos digitais não são entidades privadas pequenas, começaram pequenas. Quem ajudou a revolucionar os pagamentos no mundo que nós conhecíamos não era o PayPal. Nós todos também não viemos aqui usar PayPal. Era o Banco Central Americano. Mas nós cá em Angola, tudo tem que vir com a benção do Papa. Então, é essa parte que nós temos que entender. Quando nós vamos falar que alguém tem que trazer a solução, por exemplo, para essas questões do INSS, não vai ser um indivíduo, porque não vão deixar. Ok, já entendemos isso. Agora, quando vamos passar para outra parte de será que a banca fará? A banca acha bonito aquelas coisas, aquelas enchentes, está a lhes cuiar, porque se não tivesse a cuiar, iam inclusive encontrar métodos de parcelamentos, de dizer, ok, esse grupo é aqui, esse grupo é ali, ou então, nesta altura, nós temos um maior fluxo, vamos aumentar o bandwidth, ou então, nós sabemos que, atualmente, vão mais para essas agências. Quais são as agências que mais enchem? Todos nós até já sabemos. Então, quais são os mecanismos que podem existir para mudar isso? Coisas que, se for acontecer num projeto de um privado, que ele precisa daquele dinheiro, a bem ou a mal, e quanto mais rápido acontecer, melhor, teríamos a solução. Mas para a banca, tanto faz, está garantido. E isto não vai mudar de forma alguma, porque a jiboia está bem alimentada. Não, eu nem vejo isso como algo mal. Isso já nem é nem maldoso. É mesmo, é a forma dele de ser, é a jiboia. Agora, se elas começarem a passar fome, vamos ver a agilidade. Aí vais conhecer a agilidade da jiboia. Sim. Mas não é o que acontece. Sim, Mauro, e acho que sim. Há questões
que fazem parte, acho eu, da mecânica das próprias instituições, quando elas são monopólio, ou quando são um conglomerado, ou conseguem impor algum nível de leverage, algum nível de pressão ao mercado, seja por força de alegação de risco sistémico, etc. Mas pronto, num cenário utópico, em que aparece uma varinha mágica e diz: vamos autorizar 5 O wallets. BNA vai se comportar bem, como tinha que ser o BNA se comportar. Bom, Num cenário em que o BNA é o BNA. uma varinha mágica que diz: essas 5 wallets vão estar autorizadas a. Está a fazer retorno. Essas 5 wallets vão estar autorizadas a pagar pensões. Por exemplo, quando eu falo do wallet, falo do Unitel Money, falo do Ekwanza, falo do Pay for All, por exemplo, falo aqui do Takuya, por exemplo, põe 20% aí, eu peço os produtos recorrentes, etc. Num cenário como este, depois o que é que as pessoas iriam fazer? As pessoas depois continuariam a fazer cash out no ATM, pelo Ekwanza? Qual seria a grande diferença? Qual seria o fator diferencial? Uma das coisas que iria acontecer é que todas essas empresas iriam olhar para o bolo que o Blanche citou aqui, os 100 mil milhões anuais, não é? Os 100. Ainda assim é muito, Kumbu, é muito. A pessoa se pega ali e diz: ok, eu até nem vou olhar, eu quero só 1% de lucro mensal disso. Nós estamos a falar, se nós estamos realmente a falar de empresas digitais, né, ou pelo menos nesse setor de startup, é muito dinheiro. Tu consegues ter a tua equipa a funcionar e teres um lucro saudável. Essas empresas iriam não só correr atrás do cliente, mas iriam perceber o comportamento do consumidor e estariam a dar resposta. Porque a primeira vez que ele fosse provar aquele lucro de 1%, iríamos ver a agilidade dele. Então, o que nós temos que entender aqui é que um dos fenômenos que já se notou nos desenvolvimentos de plataformas e muitas soluções é: normalmente grandes conglomerados não conseguem dar soluções a essas coisas, porque ele já não só está focado em outras coisas, mas tem muitos processos e ele também não tem mais aquela vontade de errar, então é tudo muito certo. Agora, se essas empresas todas tiverem esta possibilidade, essas pessoas vão correr atrás, eles vão entrar no bairro se necessário, eles vão fazer tudo o que têm que fazer para conseguir um pouco desse grupo, porque está ali a oportunidade, está disponível. Obrigado, Mauro. Vou passar então ao Nuno, de imediato, e acho que também já está contextualizada aqui a situação. O INSS coloca aqui um desafio de perceber se existe viabilidade em pegarem uma fatia das pensões, que são 100 mil milhões de kwanzas ano, e pagarem via meios alternativos à banca, seja wallets e outras alternativas. O Mauro já deu aqui uma nota muito interessante, que essas plataformas têm maior facilidade de perfilar o cliente depois. O dinheiro entra, depois eles já sabem se gasta quanto, se gasta normalmente em quê, quando é que vai precisar de um reforço, um adiantamento, um descoberto. É interessante esse vetor, mas a questão agora é: o desafio está lançado. Se amanhã o Ekwanza fosse receber, são quantos? 120 mil? 197 mil pensionistas. Vamos imaginar que eles dão 50 mil. Nenhum deles é dormant, porque eles recebem a pensão todos os meses e gastam. Se fossem receber amanhã 50 mil pensionistas, como é que seria a vida deles? A vossa já sei, provavelmente Maldivas, ou como é que é? Marbella. Namibe, eu quero ir para o Namibe. Pronto, Moçambique agora. Sim. Como é que Moçambique agora. Exato. Como é que seria a vida destes pensionistas? Bom, eu não posso começar sem pedir desculpas pelo meu grande atraso. Infelizmente ontem tive um acidente e apesar de estar não houve danos físicos, só danos materiais e financeiros, que neste momento é o pior, né? Mas pronto, vou andar de Cuba pata, resolve-se. Eu ouvi atentamente o Mauro.
A primeira, eu vou ter que ter algum cuidado, desculpa, a minha voz é muito alta, um pouco cuidado a responder porque vocês são patrocinados pelo meu concorrente. Mas saímos daqui e eu resolvo o problema do INSS agora, não é amanhã. Agora, e vou explicar porquê. Só para contextualizar, o Ekwanza tem 10 anos de vida. Tanto mais que as pessoas conhecem como Ekwanza Bay. Né? Porque a primeira carteira, muito ele leu, ela lá não foi. A primeira carteira em Angola chama-se Ekwanza Bay. Foi montada em 2009. Saiu em 2014. Então nós já partimos muita pedra. Nós já pagamos como é que se diz? Há 2 eleições atrás, 2, 3, com a Sinfic, passa publicidade, nós é que ajudamos eles a pagarem os voluntários, porque muitos não tinham conta. Então nós já fizemos isso. Fizemos o PATME do ano passado com 22 mil crianças e famílias. Então, não nos falta experiência nisso. Inclusive, temos processos para digitalizar isso. O tema para evitar como evitar o cash out. Nós vamos pagar, eles vão receber a conta, o dinheiro no segundo. É no segundo, se a internet não falhar, nos segundos. Mas eles vão fazer o que com o dinheiro? Tem que ter sítios para pagar. Para não gastar, para não tirar do circuito. Por que temos que evitar o cash out? De onde é que Vou vem essa explicar porque aversão ao cash out? Não é aversão. Não é aversão. Eu não Desculpem, sou... cash out é levantamento. Tirar o levantamento dinheiro. em papel. Sim, tirar o dinheiro do circuito, né? A partir do momento que nós pegamos nos Kwanzas, está fora do circuito. Continua no circuito, só não está no circuito Não, está fora do eletrônico. circuito de controle. Eu vou explicar porquê. Vou explicar porquê. O cash só não está no circuito eletrônico. Não, está fora do circuito do controle do Banco Central. Eu vou ter que dizer com algum cuidado, porque não foi fontes oficiais. Fontes oficiosas, num evento oficial, no Banco e Análise, passa a publicidade da Deloitte, publicamente disseram que houve emissão de moeda. Alguém sabia? Eu trabalho na banca há 26 anos. Os meus colegas que estão na banca, eu já estou fora, não sabiam. O Estado, cansado de emitir títulos, dívida pública interna que está, se calhar, pior que a da China, emitiu moeda. Para pagar o quê? Salários em atraso. O que as pessoas fizeram? 99,9% receberam na banca. O que aconteceu no dia seguinte? Tiraram o dinheiro. Entra dinheiro no mercado, pressão sobre moeda estrangeira. Isto tem impactos na economia? Sim. Porque se haver mais dinheiro na rua, mais pessoas estão à procura de dólares, porque é moeda forte, a poupança. Atenção. O senhor é economista, né? Eu não sou, mas eu dizer Por acaso não. Por acaso não. Fui bancário um tempo e estou ligado ao mass market. Estou no microcrédito. E trabalho com pessoas, desde as que vendem bombom, esses que lavam carro. Isso é o pão de cada dia. A senhora que vende mandioca, ela não vai comprar $50 para transferir. E a questão do cash em kwanzas, para depois conversão em moeda estrangeira, é algo que eu, pelo menos, consigo adivinhar, que o fluxo transacional em moeda estrangeira é perfeitamente detetável ou perfeitamente mensurável cá. Não sei se existe um empresário que consegue trocar $1 milhão cash para importar um contentor. Isto é banca. Não. A maior pressão sobre a moeda estrangeira ocorre na banca. E, aliás, o que faz inflacionar o preço da moeda estrangeira, se me permite, o que faz inflacionar o preço da moeda estrangeira, se me permite, não é o preço do mercado paralelo. É o já preço vamos lá. Já vamos lá. Eu não disse que é só um problema, há outros. Por quê? Não é a senhora, não foram as pessoas que pegaram no dinheiro. No final do dia, quem alimenta este país são as lojas de bairro. Estão aonde? Não é vamos, meus senhores, quem alimenta este país são estrangeiros. Os malianos, os libaneses, desculpem, nada, os eritreus, porque eles é que estão nos alimentar na porta de casa. E esse dinheiro sai do circuito e nós não sabemos para onde é que vai. E temos um problema de risco ao país. Não é só inflação. Vou-vos dar um exemplo e vou-vos já explicar porquê. Há 2 anos atrás, as wallets tinham carta verde do BNA. Ok? Nós abríamos contas, o ano passado, nós abríamos 10 mil contas por mês.
o BNA apertou as regras. Por quê? Tivemos uma visita do GAFI o ano passado, lembram-se disso? Abril. Quando é que saíram as normas do BNA? Junho, 29 de maio do ano passado. Pimba! Abriram as contas, tiraram os limites, apertaram o compliance. Por quê? Porque o GAFI, oficiosamente falando, disse, olha, meus senhores, vocês já tinham um risco de país controlado. Estavam no nível, não me lembro, um nível, vamos dizer, de um país minimamente controlado, a nível de compliance, risco da AML. Vocês com essas vossas wallets aí que estão a abrir, essas empresas aí descontroladas, vocês têm risco de branqueamento de capital. Ok? Apertaram o BNA com receio, porque ele é que faz a gestão da política financeira, faz sair normas que complicaram a vida de todo mundo. Hoje temos problemas na captação, principalmente na captação de comerciantes e da gente. Então, onde é que eu quero chegar? Nós temos pressão de fora. Quando eu falei do dinheiro que sai, é porque no final do dia, a senhora do bombom, etc, etc, o dinheiro vai parar em algum sítio que não se controla. Não é inflação direta, não se controla. E o problema do país é não montaram ainda esquemas, sistemas para controlar. A maior parte do dinheiro está no informal. E dizem eles de fora, dizem que nós podemos estar associados aqui a financiamento do terrorismo. Dizem eles. Isto cria uma pressão política. Claro. Pronto, mas isto são temas. Agora vamos já chegar ao tema do cash out. Só para fechar, para não... Sim, claro. Eu, pessoalmente, não tenho qualquer problema do cash out. Mas sou eu. A prova disso é que nós só fizemos levantamento sem cartão. A primeira wallet a fazer levantamento no ATM foi a Kwanza. Não foi por nós. Eu era contra inicialmente. Tive que perceber a necessidade. Só que isto causa um problema. Que é, a partir do momento que há cash out, eu não consigo perceber qual é o circuito financeiro para eu atacar onde eu tenho que atacar. Que eu tenho que atacar na origem quem produz. A partir do momento que eu começo a perceber, e fui para os mercados, onde é que tudo começa? Eu disse, espera aí, eu então posso financiar o agricultor, para depois ir financiar a quitandeira, para eu começar a controlar e fazer e ganhar nesse circuito. Porque os bancos têm que fazer, efetivamente, é financiar a economia. Como? O Mauro produz batata. Vou financiar o Mauro para produzir batata. Mas o Mauro vai ter que vender alguém. Eu vou financiar esse alguém para comprar o Mauro. Esse alguém, depois vai chegar ao mercado, vai pagar a quitandeira, eu vou financiar a quitandeira. E eu controlo a cadeia. Não é impossível, mas com o dinheiro fora do circuito, fica mais difícil. Nós, de repente, pagamos os 100 e tal mil pensionistas. Para nós, o que é ideal? Não é só passar por nós e pagar uma comissão. Isto é imediato, mas é efêmero. Ok? Para mim, o que interessa é perceber onde é que eles mais gastam. É no mercado do 30. Para quê? Para eu já estou no mercado do 30. Se eles vão no mercado do 30, vão no cantidão, nos sítios, para eu controlar o circuito, em vez de eles levantarem e pagarem lá, eles irem pagar com a Kwanza. Porque é nesse revolving que se ganha dinheiro no bocadinho. Exatamente. Não é na comissão. Pronto. Está percebendo? Então não é o tema do cash out, é o tema de como é que nós controlamos a cadeia do fornecimento, como é que nós controlamos a cadeia produtiva, para nós ganharmos um Kwanza aqui, um Kwanza ali, e vamos ganhar 5 no fim. Senão, o que acontece com os bancos? É margem, comissão direta. O INSS ganha nós, ficamos todos contentes, peraí, mas isso acaba. Exatamente. O dinheiro tem que crescer, e crescer como? O famoso injetar na economia é injetar em todos os pontos da cadeia, até chegar ao final, ao comprador final. Também vou dar um financiamento, um quilap, como se diz, para ele pagar o outro, vai pagar. Só assim que as coisas vão... Aí é que interessa, eu injeto numa ponta, e essa ponta vai pagando os outros, e a economia vai crescendo. No caso contrário, estamos aqui a brincar em gastar dinheiro. Isto é interessante. Eu vou passar para o Najib e vou querer que ele, se possível, conte aqui os segredos de fazer com que alguém, tendo dinheiro ou no multicaixa, ou na conta bancária, ou na wallet, ao invés de tirar para pagar em cash, pague diretamente o Takuyar, ou diga, olha, venha com o TPA. O que é que motiva o cliente a dizer, eu vou fazer essa transação da forma mais fluida possível, sem ter que depois, entretanto, envolver cash. Antes disso, há temas que estão ligados às autoridades. Se existe uma varinha mágica que tem $1 milhão, $1 milhão em Kwanza, depois converte em dólares no câmbio do paralelo e põe num contentor, e esse contentor desaparece com uma varinha mágica, esse é um tema das autoridades. Se existe alguém com $1 milhão de Kwanzas ou 10 e passa pelo aeroporto e viaja, isso também é um tema das autoridades. Isso não é algo que
em tese, possa ser envolvido naquilo que é o dinheiro que está no circuito eletrônico e o dinheiro que está fora do circuito eletrônico e pode estar em circulação em espécie ou em bens. Existem instituições em Angola em que o cliente pode ter o seu fluxo de negócio 80% ou 90% entre dinheiro em espécie e mercadoria em físico e conseguem mensurar o volume daquele cliente e financiar. Existem vantagens inúmeras disso, o Mauro e também o Nuno muito bem. Em termos do dinheiro dentro do circuito eletrônico, a gente consegue medir para onde é que vai, quais são os hábitos de consumo, quando é que precisa, a sazonalidade, etc. Mas o Najib vai, se calhar, aqui nos elucidar como é que faço o cliente querer finalizar a transação da forma mais fluida possível. Takuya. Do meu ponto de vista, isso volta a ficar algo pessoal por cada pessoa. Eu prefiro fazer meus pagamentos em formas digitais, conforme a maioria é transformação da maioria. Mas o mercado é diferente, as pessoas, o hábito das pessoas é diferente, a necessidade da pessoa também é diferente. Então, É mais cultural ou é mais... acho que é mais cultural. É cultural. Porque, conforme também o Mauro diz, o que está a acontecer com ele, estão a ir no banco levantar a mão, porque eles querem pagar a mão ou garantir o dinheiro já está no bolso, não está com o banco. Há uma desconfiança. Mas porque não confiam no banco? Não confio em ninguém. Eu posso dizer isso da minha percepção. A pessoa tem que garantir o dinheiro está controlado para ele. Da minha experiência no Takuya, o que aconteceu? Quando começamos o Takuya, eu queria todo o pagamento ficar digital. Então, começamos a adquirir as soluções digitais. Pagamento por referência, depois Multicaixa Express entrou. Começamos a vender mais. Nossos clientes não querem pagar antes de receber o produto. Ok? Então, fomos no banco, começamos a fazer entregas e receber no TPA. Tem pessoas que não querem TPA, querem pagar à mão. Querem pessoas virem no nosso escritório a ver o produto em físico. Está aqui, vosso produto, eu fiz compra online para facilitar a vida. Não, quero onde vocês estão localizados, querem chegar até nosso espaço, ver o produto. Enfim, é realidade, até hoje acontece. Estamos no mercado há 4 anos. A primeira pergunta nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, no nosso apoio ao cliente, aonde vocês estão localizados? Querem saber onde nós estamos para ver mesmo a nossa realidade. Chegam no escritório, podiam pagar no escritório e depois receber em casa, aceitam isso. Ou eles levantam do nosso espaço. Mas o assunto é mais, é mesmo, volto a dizer, é cultural. Há uma grande desconfiança quando o assunto toca no dinheiro. É verdade, aqui... Você dizeste, o senhor que está a receber a pensão, o sobrinho tirou o dinheiro dele. Então, ele está com medo que alguém familiar próximo dele podia tirar dinheiro nem por mal, mas por ou necessidade. O próprio banco, não sabemos, não é? Sim, eu vou agir assim que coisa assim. Eu vejo o assunto que cultural. precisa mais educar. Okay. É mesmo condicionar o uso. Sim. Condicionar o uso. Condicionar o uso. Vou aproveitar e passar aqui para o Mauro, também já estamos quase a fechar, mas cultural, medo da jiboia, Não, das era só para adicionar um contexto. Sim. Que nós às vezes estamos sempre, falamos sim, é cultural, mas depois esquecemos quem é que causou isto, e são mesmo os bancos. Há um histórico. Um histórico. Obviamente, quando falamos das divisas, o assunto é mesmo varia mágica, porque a essa altura, como também não se sabe se está vindo aonde, é varia mágica. Mas o que foi acontecendo? Nos anos 90, com as transições do novo Kwanza, Kwanza reajustado, Kwanza, nós vivemos um trauma, todo o pai aqui, né? Tirando aqueles que já tinham mais visão e compraram dólar, todo o pai aqui sofreu porque de repente o dinheiro dele já não valia nada. As pessoas nem metiam até, os que tinham dinheiro no banco, uns até nem lhes deixaram mais tirar, não lhes deixaram trocar.
houve isso. Do nada, quem se sentia boss ficou pobre. Agora, em 2014, 2015, depois do clearing dos dólares, as pessoas não conseguiam levantar dólares. Não, você para levantar dólar, você sabe, não é só chegar, quero tirar uns dólares. Tens que justificar bem, tens que ir. É como se tivesses aí até com teu pai a pedir para sair. E como há um limite, o limite de levantamento diário nos ATMs, eu entendo que, pronto, por circunstâncias, estabelecemos a 100 mil. Mas para muita gente, esses 100 mil, para aquilo que eles querem fazer, não é suficiente, não garante-lhes nada. Na verdade, esses estão fora estão no extremo da distribuição. Ou a EMIS publicou. Não, se a EMIS mete o limite 100 mil, eu passo a viver dentro do limite. Não, os 100 mil é o extremo da distribuição. O centro da distribuição, a maior parte das pessoas levanta abaixo de 40 mil. Sim. E o movimento mais feito nos ATMs... dizer, matematicamente, você se põe o limite 100, o teu average, porque não podemos nos esquecer da distribuição de Gauss, que é sempre assim, distribuição normal. Em tudo na vida, se tu determinas que o limite é aqui, raramente tu tens o gráfico a dar o pico no limite. Todo mundo vai ficar aqui no meio. Okay? Se nós hoje falarmos da idade populacional da Angola, nós não vamos estar aqui nos extremos do gráfico. Se estamos a falar de consumo, não vamos estar nos extremos. Então, como o limite é 100 mil, como é que a média não vai ser 100 mil pelo simples facto de que, como o limite é 100 mil, eu não sei o que vai me acontecer mais tarde, então eu tenho que tirar para pelo menos até aqui, porque se eu precisar levantar mais um combo, ainda sobraram mais uns 20, 30 mil naquele dia que eu posso tirar, não é? Não, mas tá. Sim, não, eu estava a focar os 100 mil que, se eu tenho o meu limite de 100 mil, quanto mais rápido eu tirar o dinheiro, melhor. Não, eu não estou a falar para mim, porque a minha forma de consumo é distinta. Pois. Mas nós ainda temos muita gente a viver condições, né, de vida, de saúde, familiares, em que eles precisam movimentar, ter aquele dinheiro ali. A certeza de que se eu quiser tirar o meu dinheiro agora ou pagar algo, vai acontecer. Os bancos não transmitem isso. Os bancos comunicam melhor. Até para Kwanzas. Sim, Não eu tem estou a sistema. falar para Kwanzas, não estou a falar dólar. Não tem sistema. Não, os Kwanzas, os bancos comunicam melhores para pessoas com uma certa formação acadêmica e que se identificam com uma certa classe social. Para aquilo que atualmente nós ainda consideramos ser a maioria da população, os bancos não conseguem encontrar a linguagem certa para transmitir aquela segurança. E isto é um misto de coisas que aconteceram no passado, Sim. de coisas que os bancos não... A insuficiência. Como é que fala em inglês? Não address. Como é que é? Não endereça. Não endereço. Não trazem um assunto à mesa e realmente dizer, olha, calma, isso já acabou, você tratam realmente, disso. o teu dinheiro é mesmo teu. Nós sabemos e temos receio, não é? Que o cumbu que é meu pode não ser meu. Há um receio, esse receio vive em Por um nós. lado, existe esta componente do histórico e do receio, e os bancos, na sua forma de servir os clientes, podem não dar aquela proximidade necessária para a maior parte da população e os que mais precisam disto. Por outro lado, existe dos bancos uma versão ao cash. Nós temos que tirar o cash. Façam fila se quiserem, até desistirem de vir para o balcão, deviam utilizar o internet banking multicaixa. Já vos demos multicaixa, já vos demos internet banking. É precisamente para vocês desaprenderem a vir para o banco. Ou seja, e também está a levantar muito porque não temos, só vamos pagar 200 mil. Portanto, existe aqui, parece uma luta entre duas forças. Uns não confiam nos outros. E os outros, acho que é melhor nós ensinarmos a população a deixar o cash. Nós temos a versão ao cash. E pronto, vamos ouvir então, ninguém melhor do que eu. Não, eu ia só pedir, peço desculpa, com todo o respeito. Com todo o respeito, eu acho que estamos aqui também a
como é que se diz, criar um monstro, meus senhores, diabolizar, meus senhores. Oh, Mauro, a banca não é só assim. Oh, mas não, peraí. Quem aqui não tem conta bancária? Quem aqui tem conta bancária? Oh, meus senhores, não, pera só, Mauro, vou terminar. Podes cronometrar? Só para adicionar para cronometrar um minuto. Para cronometrar um minuto. Nessa para pergunta, cronometrar um minuto. por que tens conta bancária? Posso, Mauro, 1998 eu comecei a trabalhar na banca, jovem. E metade dos meus amigos não tinham conta bancária. Então assim, é preciso equilibrar. Nem tudo está mal. Fala-se de levantar dinheiro. Vocês sabem quanto é que custa manter um cofre, um guarda e uma empresa de segurança? E o fluxo todo? Os bancos recebem para isso. Isso não é um favor que as instituições vocês fazem. querem que eu diga quem é que alimenta a coisa? Quem é que alimenta a jiboia? Querem mesmo saber quem alimenta a jiboia? Querem saber quem alimenta a jiboia? Faz favor. Espera aí. Qual é a dívida pública? Quando é que os títulos gerem? Quando é que rende um título? Ok, tudo bem. Pronto. Não, Vai-me permitir. Não, vou terminar. Vou terminar para explicar o que é, meus senhores. Vai-me permitir. Vou terminar. Não, é só porque eu vejo falarem. Vamos já chegar. A banca, a jiboia. Vou dar já 2 minutos a cada um para fechar, mas é uma coisa rápida. O Clube da Misha. Agradecemos o Clube da Misha por este momento, muito interessante, antes de fecharmos. E os nossos speakers. O nosso foco não é condenar a banca, como é evidente, é um setor pilar para o desenvolvimento de qualquer economia. A banca ou a indústria financeira é o lubrificante da atividade econômica. É o que garante a fluidez entre os agentes aforradores e os agentes que precisam de financiamento. Existem insuficiências, devem ser endereçadas. Modelos sustentáveis têm que ser implementados. Players como o Takuyar, o Ekwanza, aqui a Segurança Social, que é um investidor brutal em diversas iniciativas. Aqui o Blanche não trouxe isso. O Instituto Nacional de Segurança Social investe em diversas iniciativas aqui no país. É um player muito importante do mercado de capitais. E aqui o Mauro, que é um farol, mesmo nas fintechs. E é deste conhecimento todo que vamos depurando, no sentido de encontrarmos, não vai ser uma solução mágica, mas várias peças do puzzle para a gente ir melhorando, não é? E para isso é que estamos aqui. Há aspectos culturais que nós temos que desmontar de forma muito orgânica. Nós não vamos conseguir desmontar aspectos culturais só por dizer vocês gostam muito de cash, agora acabou. Temos que encontrar uma solução orgânica para fazer as pessoas perceberem. Você confia no Banco X porque tem um edifício bonito, mas também confia no Facebook, nunca viste o prédio do Facebook. A partir de agora vou-te dar o Ekwanza e vou-te dar o Takuyá. E a consistência vai fazer com que as pessoas façam essa migração do físico para o digital. Ao mesmo tempo que as pessoas vão migrando para ali e também para o Unitel Money, o nosso sponsor do evento, o INSS vai dizer, olha, então vamos pegar 10% dos pensionistas e vamos distribuir. Os pensionistas vão escolher os mais novos, não aquela geração já dos 90. Eles vão escolher qual dessas 3 carteiras querem receber e os que não escolherem depois a gente vai distribuir aleatoriamente. Pronto. E essas carteiras têm que ter parcerias com 2 ou 3 bancos. E, portanto, vamos trabalhando um bocadinho nisso e fazendo sempre aqui algum brainstorming. Então, ambiente de negócios, fluidez, o que é que pode ser feito? Vamos dar 2 minutos a cada. Blanche. Sim, pronto. Acho que é uma questão de preferência também. Né, agradecer ao Clube da Misha e, na verdade, pegar aqui um gancho que tem que ver com o INSS distribuir os seus pensionistas. Fruto disso e questões históricas e culturais, nós sabíamos que os nossos pensionistas faziam filas num certo banco conhecido por todos e que muitos fogem. Por isso é que em 2021, e isto também por orientação e por fruto de um acordo que houve com o BNA, o próprio INSS indiretamente entrou para o circuito financeiro e permitiu que os seus pensionistas escolhessem onde eles querem receber as suas pensões. Hoje em dia, dos mais novos aos mais velhos, mais conservadores aos mais tecnológicos, eles escolhem onde querem receber a sua pensão. Exatamente. Mas e aqui, Carla, foi bom termos vindo para aqui, porque temos muitas provocações para vocês.
porque é necessário nós começarmos a aceitar as provocações e apresentar as soluções para elas. Sim, o que é que eu depois vou fazer com a movimentação que gerar na minha wallet? Isso é o que você tem que vender para ela. Para nós interessa que o pensionista veja soluções e vantagens em estar no sítio A ou no sítio B. E volto a dar o exemplo. Hoje eles recebem em qualquer banco a nível da Angola, desde que ele nos diga, eu o próximo mês quero receber no banco X. O mês seguinte, se ele quiser trocar, ele troca. Agora a provocação está do lado das plataformas. Vendam o produto aos pensionistas. Convençam essas pessoas de que elas de facto têm muito mais vantagens em utilizar. E aqui pegando o gancho que foi dado. Não basta fazer com que o Blanche utilize o Ekwanza. Tenho que saber, depois de utilizar o Ekwanza, o que é que eu consigo comprar? Quem eu vou conseguir receber algum serviço prestado? Se os nossos pensionistas aderirem a isto, e eles gostam muito de ameaçar manifestação, basta nos ameaçarem uma manifestação de que, olha, se vocês não nos mandarem para a plataforma X, nós não vamos mais querer receber o dinheiro. Nós vamos ter que fazer isso porque é um direito destas pessoas. Então, o INSS ajuda a impulsionar o comércio e os negócios pela via do fornecimento destes serviços de prestações às pessoas e as pessoas terem a possibilidade de escolher onde elas querem receber, dos empreendedores mais pequenos aos mais desenvolvidos, desde que eles tenham vantagens nestes serviços, porque para nós o INSS interessa que os negócios cresçam para que mais pessoas estejam inscritas e façam suas contribuições. E uma última dica, o INSS também investe em tecnologia, como disse, tem uma empresa de tecnologia e nós temos um aplicativo mais INSS, onde o próprio pensionista pode fazer a prova de vida, mas ele prefere ir para a agência presencial. Nós também estamos num trabalho de aculturação destas pessoas para que aprendam a utilizar a tecnologia. Esta é uma segunda provocação. Aproveitem que os nossos pensionistas hoje já utilizam aplicativos para fazerem prova de vida. Por que não utilizarem uma wallet para fazerem suas movimentações? Muito obrigado. Sim, senhor. Najib. Eu vejo o assunto... Estamos numa fase de transformação. A fase de transformação tem que desenvolver por fases. O pagamento digital são ainda novos, mesmo se estão por 5 anos ou 10 anos. Ainda o mercado é novo. Alguns deles foram legalizados novos, há 2, 3 anos, 4 anos. Até as pessoas começam a se habituar ao uso. Aqui o senhor Blanche falou, eles têm plataforma, mas as pessoas querem ir no físico. Eu vendo online, tem pessoas que gostam de chegar até mim. Ele tem uma oportunidade de pagar digital, mas ainda não foi feita. Então, uma oportunidade para as plataformas de pagamentos digital. Então, é um processo. Até se enquadra, todos os círculos se juntam, e todas as pessoas começam a usar e começam a se habituar que tudo vai ser no digital. Vai levar um tempo. Estamos nessa fase agora de as pessoas se enquadrar dentro deste processo. Seja no comércio digital, seja no comércio físico. Tu agora pode chegar num supermercado, pode pagar com Ekwanza. Antigamente eu não podia. Também pode pagar com cartão multicaixa. Até o mercado do 30. O mercado do 30. Mas isso é recente. Sim. As pessoas, para se começarem a habituar a usar e começarem a adquirir esses serviços, vai levar o tempo. Eu vejo o assunto que eu falei e tem que condicionar para conseguir meter o sistema funcionar bem. Sim. As pensões, eles podem dizer, ok, vossas pensões vão ser pagas por primeira fase, 50% podem fazer levantamento, outros 50% vai ficar no banco ou vai ficar no digital, não. Vocês vão usar aí. Exato. Condicionam o uso e as pessoas começam a usar pouco a pouco. Começam com
50%, depois fica 30% em levantamento, até chegar 100% digital. É um processo, vai levar tempo. Muito bom. Tá bom? Obrigado, Najib. Nuno. Vou agradecer aqui a onda do Najib. Vou-vos só contar muito rapidamente essa experiência. Nós no BAI tínhamos Kwanza. Quem é que usava Kwanza? Vendíamos, mas não usávamos. Exato. O meu PC disse, não, a Não, partir... fiz a mesma pergunta que ao Não. Unitel Money. Isso não deu manifestação, porque no privado não se faz manifestação, vamos para a rua. Olha, próximo mês, faltava uma semana. Olha, esse mês vão receber subsídio X, a alimentação não é Kwanza. O que é que aconteceu? Viramos todos comerciais. Tudo aquilo aqui nessa zona, onde íamos comer, de 1.000, de 2.000, 5.000, passamos a usar. Por quê? Necessidade. Ou seja, tem que haver um equilíbrio. Vou dar mais um exemplo. Nós estamos no mercado. As senhoras do mercado têm que pagar uma taxa de 200 kwanzas. Na praça Não, mesmo. pronto, mercado é forma, na praça. O espaço delas tem que pagar todos os dias. Estão a pagar onde? Não é quanto? Não, ainda não está. Nós já oferecemos. Ok. Mas um exemplo. É quase Unitel Money. No dia que for obrigatório pagar, por quê? O Estado vai controlar quem está a pagar. Quem está a pagar merece. Por fora não se consegue. E é fácil, com o telefone do botão, ou mesmo com dinheiro. Depois, para dizer o quê? É que equilibrar, e estou, como o Najib diz, é que equilibrar alguma coercividade, não toda. A pensão paga-se lá, alguma coisa tem que se pagar, a luz, este circuito tem que acontecer. Hoje em dia todo mundo anda atrás do multicaixa. Em 2004, ou mais ou menos, quando começou, eu no balcão as pessoas fugiam. Eu pegava no multicaixa, olha, temos aqui isto. Houve um senhor que me disse, nem ser feitiço, dinheiro não sai aqui. Disse-me a mim, esse dinheiro não pode ser no caixa. Hoje as pessoas fazem filas e filas à espera do multicaixa no balcão, não é? Para dizer o que é um processo. Agora, se um demorou 10 anos, provavelmente o outro não vai demorar 10 anos, porque a nossa população é jovem. Eu recebi há uns dias uma estatística de uma empresa de estudos de mercado, que veio do INE, que dizia que 44% da nossa população, 44%, tem menos de 15 anos. E Angola começa a trabalhar aos 15 anos. Ou menos, mas pronto, os engraxadores, para dizer, veja o potencial que tem destas pessoas começarem a descontar para a segurança 15 anos. Para fechar, o que é que eu acho, falando de meio ambiente, nós não podemos fazer essa caminhada sem o Estado. Como? Identificação, bilhete de identidade, NIF, tem que estar facilitado. Eu não percebo até hoje porque que para abrir uma conta eu posso abrir com bilhete, posso abrir com carta de condução, não posso abrir com cartão de segurado. É um desafio que eu ponho no INSS. De INSS segurado, não é segurado que você chama? De segurado. Eu vim ao caminho e a pessoa que trabalha comigo, motorista, diz, chefe, eu quero começar a descontar segurança. Eu disse, na boa. Não. Eu disse, vamos tratar disso. Porque assim, descontar vai receber, temos que falar para dizer, eu vou ajudar. E se for pelo Kwanza ou por Unitel Money, vamos ajudar para dizer, este é o caminho. O caminho é facilitar o bilhete de identidade, facilitar a identificação. Os miúdos que engraxam ao lado de mim, que eu pago com a Kwanza, não tem bilhete de identidade. Qualquer dia vou ter que cortar a conta. Então, assim, se nós tivermos estes processos com as entidades do Estado, que esse Estado ajudarem-nos, vai resolver. Nós vamos fazer outro caminho. O caminho de estar no mercado, o caminho de estar com os grandes distribuidores, o caminho de estar com os produtores. Este é o nosso caminho. Mas se essa pessoa precisa de uma identificação e tem dificuldade, ele pode estar no informal, mas ele não é informal, ele é uma pessoa. E todo ser humano em Angola, segundo a Constituição, tem direito a isso. O que nós precisamos é nesse ecossistema, o Estado facilita este processo, começamos a identificar as pessoas, as oportunidades surgem. Só para fechar, uma coisa muito bem dita aqui, confiança. Nós, quando começamos no 30 de dezembro, outubro, sim, mais ou menos novembro, primeiro as pessoas desconfiaram. Depois foram pôr o dinheiro. Temos lá um espaço para depositar. No dia seguinte levantavam o dinheiro todo. Passado uma semana já deixavam. Neste momento, em média, o que depositam e o que levantam, já fica alguma coisa. Esse é o caminho. Ela hoje guardou 200, amanhã ela não levanta 200 para o negócio, até porque é uma questão de segurança. Elas começaram a pensar no seguro. Amanhã levanta 100, porque ela só vai comprar 100. Sobrou 100. E é este caminho
das pessoas começarem a ganhar confiança. Ganha-se confiança com proximidade, credibilidade de que aquilo funciona. Mesmo perdendo o telemóvel, o dinheiro não desapareceu. E como diz que o caminho faz caminhando. INSS, startups, todos em conjunto, Estado, temos que caminhar com alguma paciência. E, para fechar, temos que ter aqui um pouco de coragem quando vier o Gafi e dizer, pá, é mesmo assim aqui, esse é o nosso povo, vocês vão ter que ter paciência um pouco. Ainda há pessoas que não têm identificação, vamos com calma. Se não cortarmos a possibilidade e em vez de sermos inclusivos, estamos a ser exclusivos. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Mauro. Aqui também aproveitar, lembramos da necessidade da existência de capital de risco, que é uma coisa que nós muitas das vezes falamos, mas é quase inexistente. Nós precisamos ter, eu não vou dizer instituições, mas neste momento Angola ainda está na posição de precisar de iniciativas para que se possa ter mais investimentos para processos ou para serviços, produtos e tudo mais que nós queremos que o país tenha, mas que as chances de fracasso também são altas. Um dos principais obstáculos para o desenvolvimento frenético que nós sonhamos é exatamente isso. Há um investimento somente naquilo que é seguro e quem quer investir numa coisa que não está assim tão certa ou não foi tão vista, ainda é vista bem como um sonhador ou alguma coisa assim, mas que aquele caminho tem que ser feito. Então, mesmo para o nosso mercado poder crescer, para as pessoas poderem entrar, terem maior apetite, é preciso também que se faça um investimento. Ainda há muito o sonho de que não, começa com nada e vais crescer. Mas sabemos nós, quem começa com nada, tens um teto. E para romper aquele teto, precisas mesmo de um investimento, e muito desse investimento tem de vir de um capital de risco, tem de vir de entidades ou iniciativas que estejam dispostas a injetar, se perder, perdeu, como se diz. Foi isso que nós vimos por volta dos anos de 2006, 2007, nos anos de 2008 a 2011 em Cape Town. Por isso, Cape Town acabou se tornando o Technology Hub da África do Sul. Houve muito capital de risco, as incubadoras e as aceleradoras que surgiram não eram somente guiadas por viés governamentais, mas também tinham, inclusive, aceleradoras privadas que traziam o seu próprio capital de risco. E eu acho que aquilo que foi dito aqui, acho que é muito importante nós olharmos para a necessidade de investimento. Há muita coisa que não vai avançar ou não vai crescer por falta de investimento, porque é necessário que tenhamos aqueles que já são, né, mais robustos, vão fazer o seu trabalho, e depois nós não percebemos que o trabalho que é feito por muitas startups ou estruturas mais frágeis ajudam imenso para a conversão desses consumidores para uma nova era. Muito obrigado. Senhoras e senhores, obrigado pela vossa presença e tenho o gosto de encerrar então a nossa palestra. Espero que tenha a continuação de uma boa tarde e, mais uma vez, agradecimentos ao Clube da Misha, ao nosso sponsor Unitel Money. Eu, por acaso, vou passar a receber já o meu salário no Money. Só 50%, outros 50% vou receber no Ekwanza, ficar descansado. E especial agradecimento a toda a equipa da organização, à produção. Uma salva de palmas, por favor. E por último, não menos importante, aos nossos speakers. Muito obrigado. Muito obrigado.